nos ajudado até aqui e que a sua mão tem estendido e feito maravilhas em nosso meio. 1 Samuel capítulo 18. Adorado seja o nome de Jesus. Mais uma vez o Senhor nos concedeu o direito de estar na sua casa, para juntos fazermos a vontade do Senhor. Versículo de número 5 e 6, irmão. 1 Samuel, capítulo 18, versículo de número 5 e 6, que diz assim: E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei, cantando e em danças, com adufes e com alegria, e com instrumentos de música. Versículo 7. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras: Saul feriu seus milhares, Davi, os seus 10 milhares. Amém? Pai nosso que estás no céu, é com alegria que eu me apresento diante do Senhor, para aprender conforme a tua palavra, conforme o teu querer. Deus, é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados, os nossos erros e displicência. Toma-nos nas suas mãos e nos guarda conforme a tua vontade. Aleluia. Amém, irmão? Podeis assentar, irmão. Nós vamos ficar no texto de Davi aí até o capítulo número 21, irmão. Depois leremos alguns outros versículos, mas já é terminando. Olhe para mim aqui, irmão. Em nome de Jesus. A vida de fé, irmão, ela é em linha crescente. Eu não estou falando a vida espiritual. A vida espiritual, ela é assim, ó. A vida de fé, ela é em linha crescente. Amém? Amém, irmão? O nosso caminhar, do momento que nós aceitamos a Jesus, até o momento que nós formos arrebatados ou mortos, a nossa vida de fé, ela precisa ser assim. Muitos os momentos, ela fica assim. Ela sobe um pouco e depois estaciona e começa a seguir estacionado. E aí vai em linha reta. Não sobe, não cresce mais, vai em linha reta. Eu quero nesta noite explicar a você quais são os fatores que nos fazem permanecer em linha reta, para que eu e você aprendamos a ser mais sábios na hora de tomar decisões. Porque aprendendo isso, nós teremos a oportunidade de tomar decisões que possam melhorar a nossa vida espiritual. Isso acontece quanto mais conhecimento, mais fácil de se tomar decisões, de forma que a minha vida de fé possa continuar crescendo em nome de Jesus. Preste bem atenção. Davi estava no campo, foi chamado, foi ungido, voltou para o campo, foi chamado pelo seu pai, foi enviado para visitar os seus irmãos. Ao ver os seus irmãos na guerra, ouviu um desafio de Golias, um dos filisteus, um gigante. Aceitou o desafio, enfrentou Golias e
venceu Golias. Deus o fez vencedor. Presta atenção, irmãos. Foi chamado pelo seu pai, estava no campo. O sacerdote ungiu ele a rei. Voltou para o campo. Foi chamado pelo seu pai e enviado aos seus irmãos. Ele está crescendo, irmão? Tá. Ele está crescendo. Ele saiu do campo, volta para o campo, depois é chamado agora. A Bíblia não fala mais que ele volta a tomar conta de ovelhas. Agora, ele, como guerreiro, ele começa a tomar conta do exército de Israel. Ele venceu Golias. E quando ele venceu Golias, a vida dele deu uma alavancada. E ele agora sai de ser pastor e passa a ser comandante do exército. Comandante de uma tropa. Uma criança, um pastor de ovelhas, que num tempo que a Bíblia não determina se foi um tempo longo aí, de uns 7, 6, 5, 4, 10 anos. Há pessoas que falam que foi uns 7 anos, mas a Bíblia não determina, então nós vamos ficar num tempo indeterminado. Ele deixa de ser pastor e passa a ser comandante de uma tropa. Ele estava crescendo. E quando ele estava voltando da batalha que ele havia tido com os filisteus, bem depois de vencer Golias, ele voltou a batalhar contra os filisteus. Agora, Davi, ao entrar na cidade, as mulheres começou a cantar e dizer: Saul milhares e Davi 10 milhares. Causou inveja no rei. Causou inveja no rei. Olha para mim aqui, irmão. Há momentos que Deus não vai tirar-nos dos problemas da guerra. Há momentos que Deus vai permitir que as pessoas nos persigam. Ou que as pessoas venham a tentar parar-nos. Porque nós estamos crescendo. Deus poderia ter intervido e matado a Saul. Pronto, Davi ia ser rei. Já era certo. Mas era preciso Davi entender algumas questões da vida que ele ainda não tinha entendido. E ele precisava entender. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção aqui. Acontece comigo e com você algo, sempre acontece isso aqui, com quase todas as pessoas. Quando nós saímos de um determinado estágio de vida, seja da fé ou vida financeira ou vida particular, quando nós saímos de um determinado estágio que está embaixo e nós passamos para um patamar mais alto, nós temos a tendência de dar aquela aliviada, tira o pé do freio, fica mais tranquilo, folga o paletó e diz: agora estou bem. Isso acontece com todos, irmão. O camarada tem aquela... Presta atenção no que eu estou dizendo para você. A pessoa está num patamar aqui, ó. Aí Deus coloca a mão. Misericordioso como Deus é, põe a mão. Quando Deus põe a mão, o camarada dá aquela alavancada na vida e começa a subir. Aí ele esquece que tudo que está havendo na vida dele é Deus. Para que eu possa continuar crescendo, eu preciso colocar isso na mente. Eu tenho que continuar melhorando. Se eu parar de melhorar a minha vida entre eu e Deus, agora é preciso Deus buscar um estágio. É preciso Deus dar uma balançada.
É preciso Deus fazer alguma coisa para que a pessoa lembre que ao sair daqui e vir para um patamar mais alto, ele precisa então também melhorar a sua vida. E não é isso que acontece, irmão. Quando nós ganhamos 1.000, nós somos um tipo de crente, de servo. Quando nós ganhamos 5.000, é diferente. Mudou. Agora parece que nós não temos mais tanta necessidade. Mudamos as nossas atitudes. Mudamos os nossos amigos. Mudamos a nossa forma de ver o mundo. E agora já começamos a pensar o seguinte: igreja todo dia. Eu acho que não tem necessidade de igreja direto, de culto. Não tem necessidade de eu estar mais naquela assim, né? Aquele homem que tinha uma harpa na mão, que tocava, que adorava, que fazia hinos, que escrevia salmos. Agora você encontra Davi tranquilo, sendo elogiado por um grupo de pessoas. Quantas pessoas na nossa igreja que eu orei, que nós oramos por eles e hoje eles estão bem, mas eles estão faltando culto dia após dia. Você marca oração, não vem. Você marca jejum, não levanta a mão. Não vem buscar o Senhor. Esqueceram de onde começou e quem foi que colocou a mão sobre eles. O que Deus fez com Davi? Deus falou: Davi, vou tirar as suas escoras. Já viu quando você está tranquilo, você tem onde escorar? Tem um salário bom, tem um emprego fixo, não tem mais risco de ficar desempregado. O que quer agora já não precisa mais orar para obter, porque agora compra. Antigamente orava para poder obter as coisas, agora não precisa mais, porque sabe que vai vir, porque tem dinheiro. Deus começa a tirar de Davi as escoras. Olha para mim, irmão. Deus faz isso. Nós aprendemos a escorar e descansar, e Deus fala: olha, você precisa crescer mais um pouquinho. Então o que Deus faz com Davi? Primeira questão que eu quero que você observe. Samuel capítulo 19, versículo 9 e 10. Samuel 19, versículo 9 e 10. Porém, um espírito mau da parte do Senhor, da parte de quem? Se tornou sobre Saul, a parte do Senhor, e quer dizer permitido por Deus. Porém, um espírito mau permitido por Deus se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música, versículo 10. Procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi, escapou naquela mesma. O homem que era, presta bem atenção, o homem que era comandante do exército agora virou fugitivo. Porque Deus permitiu um espírito mau que tocasse em Saul para fazer com que Davi saísse da escora onde ele estava escorado. Deus tirou Davi do cargo. Deus arrancou Davi agora que era comandante do exército. Agora ele é fugitivo. Cadê a base? Aquele homem que era louvado pelas mulheres, ovacionado onde passava, agora passou a ser fugitivo. Parece que quando Deus quer, irmão, parece não, quando Deus quer, as coisas mudam
da noite para o dia. Deus já é especialista em puxar o tapete. Quando o tapete está muito firme, Deus fala, eu vou tirar para ver para onde é que você vai. Aonde é que você vai? Agora Davi perdeu a posição, perdeu os louvores, perdeu o local que tinha na mesa do rei. Agora ele é simplesmente um fugitivo. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Quer que a vida continue assim, irmão? Não me esqueça como foi que você começou. Você começou talvez sentado debaixo de uma árvore, fazendo hinos, cantando louvores, dormindo no sereno. Foi assim que você começou. E nessa época havia-se uma comunhão entre você e Deus. Porque muitas vezes tinha que passar a noite de joelho para não perder a ovelha, para passar a noite vigiando para não perder a ovelha para o urso e nem para o leão. Agora não, já poderia dormir numa cama macia, não tinha que preocupar mais com essas coisas. E quando, preste bem atenção, na parte que Davi começa a descer, como Davi começa a descer uma ladeira abaixo, para você observar o que Deus faz conosco. Davi pede cargo, profissão e posição. Louvado seja o nome de Jesus. 19, versículo 11 e 12. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardasse e o matasse pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo, se não salvares a tua vida, esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu, e... Quando Davi, olha bem, irmão, ó, Davi perdeu cargo, posição, Davi perdeu a sua profissão, agora Davi perde a família. Já não tinha mais uma casa para dormir, uma cama, uma esposa. Deus tirou de Davi também a família. Olha para mim, irmãos. Porque muitas vezes a família, aonde nós, quando estamos descendo, aonde nós escoramos? Na família. Todo mundo, irmão. Todo mundo. Quando começa a descer, aonde é que ele escora? Na família. Para onde é que Davi foi? Para a sua casa. Procurar a sua família. E a hora que ele chegou lá, já tinha um mensageiro dizendo, olha, Saul mandou deter você aqui e matar. Então se você quer escapar, fuja. E ele saiu pela janela. A mulher dele o ajudou a fugir. Davi agora perde a sua casa e perde a sua família. Tem momentos na vida que, se Deus não fizer nos tirar as escoras, tem muita gente que está olhando, sempre no seu foco horizontal, porque tudo aquilo que pediu, Deus estendeu a mão e deu. Presta atenção, irmão, quando Deus te dá algo no horizontal, que é bens, casa, carro, e quando Deus te dá algo, salário no horizontal, é porque Deus está dizendo, eu quero que o seu espiritual cresça, que a sua vida cresça, que você tenha mais tempo para orar. Para de preocupar com o financeiro, porque isso eu já dei a você. Então deixe isso agora e comece a olhar para o céu e cuidar daquilo que Deus te chamou para cuidar. Davi perde a família. Descer é mais difícil do que subir, irmão. Olha para mim, irmão, acostumar
Comer arroz com feijão, quando você já come todo dia, é bom demais da conta. Agora, acostumar a comer arroz com feijão, quando já é acostumado a comer picanha, irmãos, aí a coisa já muda. Antes de conhecer picanha, é muito bom arroz com feijão, comer pescoço de frango, uma maravilha. Mas depois que você passa a comer picanha, comer pescoço de frango já não dá mais. Já não é mais tão doce como era. Esse dia eu estava pensando lá em casa. Uma irmã veio conversar comigo e falou: pastor, o senhor já viu o tanto que dorso de frango é bom, irmão? Eu falei: mano, tem muitos anos que eu não como dorso de frango. Mas quando eu comia era bom. Porque há muito tempo atrás, há uns 20 anos, irmãos, eu não tinha dinheiro nem para comprar nada. Então a gente ia no supermercado e comprava, hoje eu não sei se vem mais, comprava os pacotes de dorso. Dorso é só, para quem sabe, só as costas do frango. Aí ela era muito barata, a gente comprava o pacote e vinha 3, né? 3 dorsos. 3 dorsos daquele ali, dá aí uns 9 pedaços, se cortar bem, dá uns 9 pedaços, né? Então a gente usava aquilo ali, fazia um caldo e chupava o osso. Mas era bom demais, irmão, dava para passar. O Tiago, mas o Júnior nem reclamava na época, comia, que era uma benção, né? Aí o dia que essa mulher me falou, eu falei: rapaz, você sabe que eu nunca mais fui no supermercado para olhar se ainda vende dorso de frango? Porque antigamente vendia e a gente esquece onde é que Deus te colocou. Subir é muito bom, irmão. Agora, quando Deus puxa o tapete, que você olha para baixo e vê, você percebe que está aí você fala: Senhor, segura na minha mão. Aí Deus falou: não, você vai pela janela mesmo, fica tranquilo. Aleluia. Tem gente que está dizendo assim: misericórdia, Jesus. Olha para você, irmão. Lembra de como você era quando as coisas faltavam. Não precisa faltar mais, mas a oração precisa permanecer melhor do que quando faltava. Porque quando faltava, nós tínhamos a mania de ir pedir. Agora não falta mais, nós temos que ter a mesma mania, só que é ir dizer obrigado, Senhor, porque agora não falta mais. Davi perdeu cargo, profissão, posição, agora Davi perdeu a família. Tem hora que para a gente trabalhar para Deus é preciso sair de perto dos parentes, irmão. Sair da casa de família. Deus tira você para longe. Eu, para trabalhar para o Senhor, Deus me levou mais para tão longe da minha família, que eu fiquei praticamente sozinho. Só não fiquei sozinho porque na cidade você não fica sozinho, né? Tem sempre alguém por perto. Mas de parente, família e conhecido, eu fiquei sozinho. E vou te dizer uma coisa: é muito ruim, irmão. Capítulo 21, versículo 1. Capítulo 21, versículo 1. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio e disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Quando você sai de perto da família, qual é a tendência? Correr para os amigos. Né? Quando se tem amigo, a Bíblia diz que tendo amigo você tem tudo. Saiu do palácio, saiu da família, correu para os braços do amigo. E o melhor amigo. Jonatas.
Quando Davi chegou lá, falou assim: o que aconteceu que o seu pai está dessa forma comigo? Irmão, olha para mim. Amigo só presta enquanto está dentro do plano de Deus, irmão. Olha para mim aqui, irmão. Presta atenção aqui, ó. Tem pessoas, você me desculpa a palavra, mas eu vou falar só para você não ficar tão triste. Tem pessoas que é tão burro, que é pior do que o burro. Burro. Mas é tão burro que é pior do que o burro. Por quê? O camarada tá bem, arruma um amigo. Aí começa a agir igual o amigo. O cara tá bem, rapaz, espiritualmente. O jovem tá abençoado. Aí arruma um amigo. Aí começa a agir igual o amigo. Mas você tá bem, irmão. Não, mas agora começa a copiar o modelo, ouvir conselho, ouvir palavras. Aí começa a seguir o que a pessoa falou. Seguir o que... Não, fulano, não, é verdade, falou, é assim mesmo, tem que ser. Se você está bem, a vida espiritual está bem, você está crescendo, e você arruma um amigo, e aquele amigo você percebe que ele está te empurrando para baixo, irmão, só falta crescer a orelha e rabo, porque o resto já é tudo. Muita burrice para uma pessoa só, irmão. O camarada pode ser o mais especial do mundo, irmão. Se eu começar a andar com ele e eu perceber que ele me puxa, que a minha posição que eu estou diante entre eu e Deus, não é posição cargo, não. Entre eu e Deus eu estou bem, e a pessoa me puxa, eu vou saindo de perto, pego a minha violinha, põe na capanga aí. Isso não é amizade, irmão. Isso é o demônio. Pastor, mas o outro é crente. É por isso que é o demônio, irmão. Se ele fosse crente, ele não estaria fazendo isso. Então é o demônio mesmo. Você vai ficar perto? Eu não fico, irmão. Eu não sou espuma. Espuma puxa. Eu não sou espuma. Eu sou repelente. Se é ruim, a Bíblia diz que as más conversações corrompem o quê? Corrompe o quê, irmão? Se eu tenho um costume e ele é bom, é costume, não é doutrina. Se eu tenho um costume e ele é bom, então eu quero permanecer com um costume que é bom. Se alguém vem me ensinar um costume que não é bom, então essa pessoa não é de Deus. Amém? Davi ouviu Jonatas. Ele falou assim: eu vou conversar com meu pai, depois eu volto e falo com você. Aí ele foi lá, investigou o caso, voltou e falou assim: quem lê lá, não vai dar para contar a história para você da flecha jogada longe, flecha jogada perto, entendeu? Depois você lê na Bíblia. E aí Jonas falou: olha, meu pai quer te matar. Pode? Pode fu? Pode? Fu? Acho que Davi pensou assim: não, a hora que Jonas conversar com o pai dele, ele vai refazer a história e eu vou. Rapaz, a filha do rei era Mical, não deu conta. O filho do rei era Jonas, não deu conta. Porque a Bíblia diz que Deus havia permitido um espírito mau na vida de Saul. Deus havia dito a Davi: vou voltar a você a depender de mim de novo. Você esqueceu que quando rodava a funda, era eu que acertava. Olha para mim, irmão, tem hora que a gente esquece que a pedrada que damos e nós acertamos e começamos a melhorar todas as coisas, nós achamos que nós é que somos bons de mira. Não, foi Deus que colocou a mão e te fez certo e você agiu certo e as coisas andou não porque você é bom, mas porque Deus é bom. Capítulo 20, volta aí, capítulo 20, versículo
capítulo 21, irmão. Nós lemos o 20, né? Foi 21, versículo 1. 21, versículo 1. Versículo 1 diz: Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: Por que vem só? Ninguém vem contigo? Olhe para mim, irmão. Saiu da casa de Jonas e foi para o sacerdote. Quando a coisa aperta que ninguém resolve, vou no pastor. Irmão? Não, agora eu vou procurar o pastor, porque aquilo que eu estava fazendo estava nota 10, estava subindo. Agora o negócio começou a descer. Quando estava subindo, você não veio procurar o pastor, né? Quando a coisa estava boa, você não procurou o pastor, né? Mas agora que o negócio descambou ladeira abaixo, e agora você procurou o pastor, né? Agora você precisa de uma espada, você precisa de batalhar, precisa de comer, precisa de pão. Quem que ele procurou? O sacerdote. Ele queria pão e uma espada. Olha para mim, irmão. Tem pessoas que quando tudo está bem, não traz um pacote de arroz para ajudar a igreja. Vai fazer cesta, ele não contribui com nada. O camarada tem condição de dar 3, 4, 5 cestas, mas não dá nada. Mas quando a coisa desce, quando está descendo, aonde é que ele vai buscar pão? Aonde ele sabe que tem. Por quê? Porque aqui tem no nome de Jesus. Aqui tem, irmão. Se você não trazia, mas ainda tem, porque existe alguém que traz em nome de Jesus. Procurou o sacerdote. O sacerdote de bom coração o ajudou. Deu a ele a espada que era de Golias. Ele voltou para onde? Para o princípio. Ele, certamente, quando ele olhou para a espada de Golias, ele lembrou: rapaz, foi aqui que eu comecei. Tudo começou aqui, ó. Nunca esqueça o seu princípio. Porque foi lá que Deus te enxergou. No princípio foi lá que Deus enxergou você. Quando ninguém estava vendo, Deus foi lá e viu. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Andar um pouquinho, senão não terminamos. Capítulo 21, versículo 10. Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Ax, rei de Gade. Versículo 12. Davi considerou essas palavras no seu ânimo, temeu muito diante de Ax, rei de Gade, pelo que se contrafez diante dos olhos dele, versículo 13. Pelo que se contrafez diante dos olhos dele, fez como ele fosse doido. Agora Davi estava no fundo do poço. Davi deixou a sua posição, profissão, deixou a sua casa e família, deixou os seus amigos, perdeu o apoio do sacerdote, porque depois Saul o matou, e agora Davi desce e vai para o meio do inimigo e se finge de doido e começa a babar para não morrer. Comandante do rei, comandante de tropa, babando na frente de um rei, fazendo-se de bobo da corte. Para quê, irmãos? Para que você lembre de onde você saiu e aprenda que a nossa vida, quando ela está assim, aquilo que nos fez subir deve permanecer
fazendo ainda melhor no nome de Jesus. Para que vocês entendam o que eu estou dizendo, no capítulo 22 a Bíblia diz que ele se escondeu na caverna de Adulão. Aonde Davi ficava? No campo, no frio, nas cavernas cuidando de ovelha. Para onde Davi voltou? Para o campo, para as cavernas. Voltou para lá, só que agora não estava cuidando de ovelha, estava fugindo, era fugitivo, era considerado como marginal. Por quê? Davi agora precisava reaprender quem era Deus. Davi não podia reinar, irmão. Davi tinha que aprender algumas questões para reinar. Muitas vezes nós descemos porque não sabemos ficar em cima. Quantos homens de Deus estavam numa posição elevada e caiu, e lá embaixo arrependeu, e Deus os fez levantar de novo. Não vou citar nomes aqui para você não ficar curioso e nem ter a pessoa por mal, mas Deus faz isso. Nós temos que aprender que a nossa posição não nos dá o direito de abandonar o princípio. O princípio tem que permanecer na nossa vida. Qual é o princípio? Aonde você e o que fazia quando Deus te chamou. Lembre disso, porque Deus pode fazer você voltar abaixo daquilo, para que você lembre quem é Deus. Nós precisamos aprender isso. Tirar os olhos do natural e começar a olhar o espiritual. Tirar os olhos do horizonte e começar a olhar verticalmente para o céu no nome de Jesus. Parar de achar que nós temos apoio na terra, porque não temos nada, vezes nada. Tudo aqui na terra é passageiro e vaidade. A única coisa que permanece é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele permanece eternamente e para sempre. Então os nossos olhos ficam nele. Vou ler alguns versículos para você guardar no seu coração. Deuteronômio 32, 27. Deuteronômio 32, versículo 27. Quero que você guarde isso no seu coração. Nunca diga isso, irmão. Se eu não recear a ira do inimigo, para que seus adversários o não me estranhem, e para que não diga, a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso. Nunca acha que você fez algo, porque você não fez. Eu perco ânimo com pessoas, irmão, quando eu começo a perceber que as pessoas querem fazer as coisas pela sua vontade, pela sua força. Não começa a voltar e parar diante de Deus e conversar com Ele e dizer: Deus, eu sou nada, e eu preciso aprender mais. Quando as pessoas começam a achar que Ele é que fez, Ele é que dá conta, Ele que pode, ele começa a perder uma questão. Tira os olhos de Deus e começa a colocar os olhos na sua capacidade, e nós não somos nada. Abra a Bíblia em Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu. Eu te esforço, eu te ajudo, te sustenho com a destra da minha. Presta atenção no tempo do verbo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Não te assombre, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Quem fez tudo? Deus. Quem fez tudo? Deus. Olha o que ele diz: não te assombre, eu sou o teu Deus. Eu que esforço, eu que ajudo, eu que sustento, eu que estou segurando a sua mão direita. Quem fez tudo?
Deus. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo. Quem fará tudo? Quem fará tudo? Não adianta você segurar o caminho, segurar as coisas, achar que nós fazemos, nós damos conta. Nós não damos conta de nada. Eu acho engraçado as pessoas, tem pessoas que se sentem em cima e dizem, porque eu. É o músico que fala assim, porque eu ensaiei. Não, porque Deus capacitou. Deus capacitou. Deus faz todas as coisas. Olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo. Deus faz. Isaías 43, verso 2. Isaías 43, verso 2. Quando passarem pelas águas, quando passarem pelos rios, pelo fogo, nem a chama arderá em. Olha o tempo do verbo lá em cima. Quando passares pelas águas, quem estarei contigo? Dá toda uma determinação aonde você está. É Deus que coloque a mão, irmãos. Tem hora que a gente esquece de onde saímos e como é que chegamos até aqui. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a quem? A quem devemos pedir? A Deus. Quem nos protege de tudo? Deus. Quem nos dá força e ânimo? Deus. Nossa força faz o quê? Nada. Eu admiro tanto quanto Deus trabalha e quanto Deus é poderoso no meio de todas as coisas. Quanto Deus é soberano, maravilhoso. Tudo que se põe a mão para fazer, se você entregar nas mãos de Deus, você faz. Porque é Ele que faz. Pastor, mas eu estou descendo, e agora? Lembra do teu princípio. Lembra de como você iniciou. Olha, quando você estiver descendo, lembra do seu princípio, como você iniciou. Então, se você lembrar como iniciou, volta a fazer as primeiras obras. Volta a fazer aquilo que você fazia antes de ser alguma coisa. Quando você não era nada e olhava para cima querendo ser alguma coisa, então agora lembre disso e volta a fazer o que nós fazíamos. Amém, irmão? Deus é bom.